Bom dia, comunidade paulistana. Hoje estamos aí novamente para trazer algumas informações dos trabalhos em andamentos na Secretaria de Obras e Trânsito. Primeiramente, então, a gente, como todo mundo já sabe, a gente vem aí de um final de ano que foi com um índice muito alto de chuvas, né? O que ocasionou bastante danos em nossas estradas, né? E o nosso município não é pequeno, são mais de 800 quilômetros de estrada de chão, então a gente está num trabalho incansável, aí estamos com as 3 patrolas, né? A gente tem que pegar um direcionamento, uma linha e seguir fazendo, então a gente não consegue atender todos ao mesmo tempo, né? Os pedidos são muitos, né? Ah, dá uma ajeitada aqui, dá uma ajeitada ali, mas a gente traçou uma linha, né? E a gente está seguindo. Então a gente pede encarecidamente a compreensão, né? E aos poucos a gente vai recuperar todas as nossas vias novamente, né? Mas a gente tem que trabalhar conforme o tempo nos permite também. O tempo já está bastante seco, né? Então a gente vai ter que começar a dar uma diminuída nos trabalhos nos próximos dias, né? Mas a gente está fazendo o possível, né? Na medida aí dos limites que a gente tem para fazer o mais rápido possível essa recuperação, tá bem? Está também em andamento com 6 construções de chiqueiros de porcos que a gente finalizou no final do ano passado, tá? Que a gente tem que dar uma atenção também, né? Aí um dia tem que fazer um preenchimento, outro dia tem que ir lá enterrar um cano e assim por diante. Então isso também tudo demanda tempo, né? Tempo, maquinário, né? E os pedidos de serviço também são bastante em todas as áreas, né? Então a gente também pede a compreensão, né? Porque janeiro e fevereiro, como é de costume, é um mês então que tem bastante funcionários de férias, né? Então a gente também está com funcionários limitados, né? Então, na medida do possível, a gente está fazendo os serviços de mais urgência, né, para dar seguimento. A gente também está dando suporte nessas casinhas do sindicato, são 24 casinhas que estão em andamento também, tem o preenchimento da alicerce para fazer, tem uma fossa para abrir, né? Então, tudo também demanda. Aí a gente sempre tem algum acesso aí para dar algum suporte ao nosso produtor rural, né? A gente às vezes tem que largar um serviço para ir lá, dar um socorro, dar um auxílio, né? Também estamos com obra de calçamento na cidade, sendo finalizado, também demanda de serviço de maquinário, né? E também tivemos aí agora um incêndio aí na comunidade da Cecília Sul, né? No famoso Cerro Grande, que todo mundo conhece por Cerro Grande, né? Tomamos um sufoco lá, mas graças a Deus conseguimos controlar a situação, né? Conseguimos apagar o fogo e a gente pede encarecidamente aí para a população que agora, nesse tempo seco, aí a vegetação já bastante seca, morta, então isso, qualquer pouquinho de cigarro aí, qualquer fogo para queimar algum galho, alguma coisa, e pode se tornar numa tragédia de grandes proporções, né? Então vamos ter esse cuidado, essa atenção para nós evitar o que já se repetiu alguns anos atrás, né? Aí 2, 3, 4 dias de incêndio e a gente não conseguir controlar, né? Também a gente está lidando sempre na manutenção das nossas redes de água do nosso município, né? Que também não são poucas, né? Bastante problema de vazamento, a gente sempre tem. Instalamos agora há poucos dias, ativamos 2 postos novos na cidade, né? Um que já tinha sido feito início do ano passado, né? Aí a gente também estava um pouco mais atrasado, mas conseguimos fazer a ativação agora. Furamos um poço novo, a início de janeiro já está ativado na rede e tudo mais, né? A gente também está fazendo aí via o governo do estado algumas ortógonos, poços novos, né? Alguns poços que a gente aos poucos, aí, em parceria com a Secretaria da Agricultura, a gente tem que legalizar eles, né? Via estado. Então tem uma geóloga que vem fazer os testes, né? Então a gente precisa aí desligar por 24 horas aí determinados postos, né? Isso aí a gente também pede a compreensão dos munícipes, né? Porque não é algo que a gente quer fazer, é algo que a gente precisa fazer. E a lei está aí, a gente precisa cumprir, né? Então, a gente também enfrentou bastante dificuldade, que o pessoal, mas eu estou sem água, mas, né?
Então a gente precisa ter essa compreensão também. E outra coisa que eu vou ressaltar, mais uma vez, que eu já, em vários outros programas eu pedi, né? E quem ainda não tem uma caixa de água, favor, providenciar uma caixa de água para ter uma reservinha em casa, né? Porque algumas situações a gente consegue avisar a população, ó, nós vamos ter um desligamento amanhã, ó, nós vamos fazer um conserto. Mas em algumas situações é imprevisível. Você veja aí, queima uma bomba. Hoje de manhã, por exemplo, o pessoal vem trocar e nós não temos essa bomba em estoque. A bomba vem só amanhã de manhã. Aí como é que vamos fazer, né? Então a gente tem que ter também essa conscientização aí de ter uma caixa de água em casa, né? Alguns municípios é lei, gera multa quem não tem caixa de água, quem não apresentar um projeto com uma caixa de água, alguns municípios nem liga, nem faz a ligação de água, né? Então vamos se conscientizar, vamos adquirir um bem que é uma bagatela, vamos dizer assim, perto hoje de um aparelho de telefone, né? Uma caixa de água, sempre faço essa comparação, né? Tá? É um bem para si que as famílias estão fazendo, tá? Outra, outra parte também, a gente pede, como o pessoal sabe que agora teve alteração da lei, de alguns valores e tudo mais, né? Aumentou o valor da taxa, é pago por metro, né? Para incentivar também a economizar água, né? Porque em períodos aí anteriores de seca a gente tinha muitas respostas assim, quando a gente cobrava de algumas pessoas para economizar água, para não molhar flor, não molhar grama, não desperdiçar em períodos críticos, né? Que não, que tá pagando 15 metros, vai gastar 15 metros e ponto, né? Então, também pensando por esse lado, também foi ser criado, foi ser alterada essa lei, então, né? E também em função de gastos, então, perfuração de poços novos, melhorias na rede, né? Melhorias constantes que a gente vem fazendo, está fazendo, pretende fazer, né? Então, tudo também gera despesa, né? E aí a gente depende, né, que vamos poupar água o ano inteiro, né, que é um bem precioso. A gente trabalhando à frente do pessoal da água, então aí a gente vê que como os últimos anos tem secado o poço, simplesmente seca, né? Então é um bem que a gente precisa, a gente quer deixar para gerações futuras, então a gente tem que colocar a mão na consciência também sobre isso. Bom, nos últimos dias também as nossas patrolas aí, os rolos, então a gente teve fazendo várias comunidades do interior, né? Hoje, inclusive, as patrolas então estão finalizando a Heloísa Sul, né? Aí a gente vai subir a colônia municipal, sair até a torre lá da Planalto, então, né? Que esse trajeto tá bem ruinzinho, né? E aí a gente vai estar descendo aí pela Mato Grosso Bay, tá? Vamos dar uma patrolada lá na Mato Grosso Bay. E aí depois da Mato Grosso Bay a gente vai ir para Barão, tá? Por que que a gente está fazendo assim? A gente está optando de fazer assim agora, porque como o tempo já está bastante seco para a gente patrolar as estradas geral, né? Que senão vira só terra e pó. A gente está pegando, então, pega que nem Mato Grosso B, Luiza Sul, Barão, então tem umas estradas mais estreitas, tem um pouquinho de umidade e tudo mais, né? Aí a gente está aí procurando, então, dar uma limpada dos lados aí e dar uma patrolada para a gente já antecipar, né? A gente sabe que se fosse analisar pelo pé da letra, a gente teria que parar, né? Mas nós não podemos, nosso município é grande, temos muita estrada para recuperar, temos muito trabalho para fazer ainda, então a gente está trabalhando e está pedindo a compreensão. A gente, que nem agora nos cerros, a gente não vai mexer, por exemplo, vamos fazer Abarão agora, se não der uma pancada de chuva, aí não vamos mexer no cerro, vamos ter que deixar o cerro, né? Porque senão acaba ficando pior do que já está, né? Então a gente segue, né? E a gente pede calma, a gente anda todo dia no interior, a gente sabe, tem lugares que está um pouco mais crítico, sim, a gente sabe que está, a gente estava acostumado com as estradas boas e tudo mais, né? Mas aos poucos a gente vai recuperando, né? Mas é o que eu sempre falo, né?
o município é grande, a demanda é grande, né? Por exemplo, ontem deu problema nas duas patrolas, né? Então já atrasa também, né? Então trabalhar com maquinário é imprevisível, né? A gente às vezes está trabalhando com 3 maquinários de manhã, chega ao meio-dia está com 2 estragados, né? E outro ponto também, quero pedir encarecidamente, não é querer ser chato nada mais, mas quem tem algum servicinho que consegue esperar, que dá para fazer mais para frente, vamos ter a consciência de nós esperar um pouco, deixar um pouco mais para frente, que agora a demanda tá grande e o nosso funcionalismo, né? Então com bastante funcionalismo de férias, como eu já frisei antes, né? Então a gente tem que às vezes deixar alguns serviços e fazer outros, né? Então dar esse suporte para suinocultura, né? E tem uns planos chiqueiros em fase de construção que precisam de suporte praticamente semanalmente, né? E tem as outras demandas, então, da secretaria, né? Tem uma máquina sempre envolvida com a questão de água, né? Às vezes tem até 2 máquinas, né? Então, a gente tem por prioridade, né? Coisa que no passado, às vezes, não era, né? Então, agora a gente tem por prioridade a água, prioridade. Se tem que tirar uma máquina do serviço ou 2 para colocar na água, a gente tira, né? Que a prioridade é sempre deixar o povo abastecido, né? Então, a gente também preza por prestar esse serviço, né? E pedir encarecidamente, né? Para economizar água, né? Porque é o nosso bem precioso aí. E a gente sabe que começa a entrar essa época agora aí, tem bastante gente aí que precisa da água dos animais e tudo mais. Se tiver outro meio, né? Vamos tentar manter a água da rua para uso exclusivo humano. Bom, então, complementando a questão da parte de serviços, então, de máquinas, né? A gente também está com bastante demanda de bebedouros e valos de silagem. Então, geralmente, a gente está com uma máquina também fazendo isso aí, né? A gente tem também algumas horas que saiu pela Secretaria da Agricultura, né? Que o René Schultz, né? A máquina dele está auxiliando, né? Para a gente não deixar de atender nenhum produtor, porque como todo mundo precisa aí fazer silagem num período curto de tempo, a gente não daria conta dessa demanda, né? Por a gente ter que atender as demais demandas que estão, as obras que estão em andamento no nosso município, né? Então, quando às vezes chega algum pedido aí à Secretaria de Obras, né? Que a gente vê que não vai conseguir fazer, repasso para a Secretaria da Agricultura e vice-versa, né? Para tentar atender bem e num tempo rápido, né? Que a gente sabe que o pessoal precisa, quem vem aí pedir realmente precisa, né? Então, por isso também, às vezes, a gente tem que deixar algum servicinho mais para adiante, né? Eu vou dar um exemplo bem claro, tá? Eu tenho lá, veio aí, um senhor veio comigo aí que precisa tirar 2, 3, um monte de pedra da roça, tá? Já faz 10 anos que ele está plantando com aquele monte de pedra lá, ele quer tirar, né? E aí eu tenho um chiqueiro de porco em construção para dar suporte, eu tenho uma casinha em construção para dar suporte, que tem prazo, né? Eu tenho uma rede de água para dar um suporte, eu tenho um valo de silagem e eu tá precisando lá fazer para enterrar os grãos, eu preciso fazer um bebedor, né? Aí eu tenho que dizer não para um e sim para o outro, né? Porque se aquele monte de pedra tá lá, ele pode ficar mais um ano lá, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, temos que às vezes pensar no próximo, né? Então a gente tem que fazer bastante às vezes esse jogo, né? Não é querer desmerecer ninguém, mas algumas situações a gente tem que ter então no jogo de cintura aí, se a gente pede a compreensão, tá? A gente por enquanto está dentro, bem tranquilo, né? A gente conversando, a gente consegue ajustar, consegue resolver, né? Então, fica mais fácil a gente dialogar e numa conversa decidir que agora não vai dar para fazer, do que iludir que vai dar e não vai dar, né? Então, a minha linha de trabalho é essa. Se eu posso fazer, é sim, e se não, é não, né? Então, eu prefiro que a pessoa às vezes saia com um não, do que eu prometer uma coisa que ali para frente eu não vou poder cumprir. Tá? Eu levo muito a sério isso aí no meu trabalho, na minha gestão dentro da Secretaria de Obras. Tá? Outro, porém, a nossa equipe de luz,
tá? De luz pública, a gente hoje está com a luz pública praticamente zerada, porque está entrando, a gente já está fazendo, né? Às vezes aí vem o pessoal que vem, mas já faz tanto tempo que eu estou sem luz, esqueci de avisar ou coisa assim, tá? Eu peço assim, agora como nós temos esse caminhãozinho, se porventura aí estiver passando em frente à sua propriedade, em frente à sua casa, e você está com uma luz pública aí queimada e não avisou a secretaria, não tem problema, pode ir, pode falar com o nosso operador, que é o Valdir, que faz essa parte, né? Pode falar com ele, se ele está passando, ele pega, ele para, ele faz, né? Então, esse suporte, tudo aí, hoje a gente está praticamente com 100% dos pedidos feitos aí, né? Estamos agora com umas luzes de LED novas para entrar, tem algumas queimadas, tem, nós já estamos com um pedido novo de luz de LED para mim, né? Assim que vier, a gente vai estar fazendo essa substituição, né? E assim que o pessoal tiver um pedido de luz pública, pode estar encaminhando ali para a Secretaria de Obras, né? O 3563-1479, ou pode mandar mensagem para mim, ou pode mandar mensagem no telefone do plantão da água, bem tranquilo, tá? O meu telefone geralmente está congestionado de mensagens, né? Eu peço desculpa se às vezes eu não respondo logo, às vezes eu respondo no outro dia, algumas mensagens passam, não consigo responder, tá? Quem precisa de um retorno imediato, me ligue, tá? Porque é muita correria, eu tenho que dar suporte para a turma da água, para a turma da luz, a turma da obra, a turma da mecânica, né? Tem documentos para assinar, tem peças para ir atrás, tem orçamentos para ir atrás, então o dia acaba ficando curto e a gente não consegue estar sempre acompanhando o telefone, então, né? Aí a gente peço essa desculpa e peço a compreensão, que se às vezes eu não respondo a alguém, não é por não querer ou coisa assim, às vezes acaba até passando a mensagem batido, pegar hoje meu telefone, aí ele tem mais de 500 mensagens que não foram visualizadas, né? Então a gente não consegue vencer acompanhar. Quem realmente precisa, liga na secretaria ou me liga, né? Assim, na medida do possível, a gente atende e já responde de volta. Bom, ainda sobre a água, então, a gente finalizou 2025, né? Como quem me acompanha nas redes sociais aí, sabe, secou um poço lá na Planalto 2, né? Nós temos Planalto 2 porque é dividido lá, né? A questão da água, que acabou secando um poço ali quase no finalzinho do ano, né? E aí até o prefeito me ligou, estava de férias ainda, então para a gente vir aí conversar, ver o que a gente poderia fazer. Então, eu quero deixar também um agradecimento aí para toda a equipe, a parte de gestão, de compras aí, pessoal da Secretaria de Obras, né, que a gente, em 20 dias, a gente conseguiu perfurar um poço, botar o ponto de luz, em parceria aí com as Sermissões também, que deram uma mãozeada para nós, né, que as Sermissões está sempre nos auxiliando aí no que precisa, num tempo ágil, né, então a gente conseguiu fazer a instalação, deixar pronto tudo em 20 dias, né, a gente só não conseguiu fazer em menos tempo, porque as Sermissões não conseguiu instalar a luz por causa das chuvas ali, né, aquela semana do Natal e do Ano Novo, né, mas é algo que nos enche de orgulho, que mostra o comprometimento, a vontade, a garra, a força de fazer e a união da nossa equipe, né? Da nossa equipe, da nossa administração aí, né? Esse comprometimento, né? Em sempre fazer o melhor aí na medida do possível, né? Então a gente foi aí alguns dias levando água de caminhão-pipa, abastecendo nas casas, então, né? Foi incansavelmente de segunda a segunda, né? Nesse período desses 20 dias aí para não deixar nenhuma família sem água, né? Resolvemos o problema lá, tá tudo bem, tudo certo, o pessoal está com água lá, 100%, né? Aqui na cidade também começamos o ano, os primeiros dias de janeiro, perfuramos um poço aqui na cidade, né? Que esse também já está feita a instalação, já está auxiliando no abastecimento da rede, tá? Esse poço exclusivamente ele manda água para a caixa que fica localizada lá em cima na antiga Fetremes e para aquela caixa ali que está do ladinho do colégio estadual, tá? Quero ressaltar aqui também que eu tenho uma caixa que está em reforma, tá? De 10 mil litros que vai fazer estoque junto com essa que está ao lado lá da escola estadual para fornecer mais estoque de água
para essa região aí da escola estadual, ali da creche, tá? Para manter mais estoque e uma qualidade melhor de água, então, para esse povo dessa região aí da escola estadual. Bom, não podemos esquecer também, né, de falar aí da nossa gurizada da obras, da limpeza, manutenção da cidade aí, né, a turma do Ezequias, né, então, que também estão sempre aí no nosso município, seja roçando as ruas, né, fazendo alguma sinalização, alguma pintura, os enfeites, né, de todas as ocasiões aí comemorativas do nosso município, né, sempre sobra para essa turma fazer, né, e também os tapa-buraco que é feito volta e meia, né, aí estão dando um auxílio também agora aí nos preparativos aí da Quero Festa também, né, vai atrair muita gente aí para o nosso município esse final de semana. E a gente também pede o pessoal que tiver solicitação de alguma roçada específica em beira da estrada, coisa assim, a gente tem o trator que percorre o município fazendo essa roçada, né? Mas se tiver aí algum pedido, alguma coisa aí, a população pode estar fazendo aí direto para mim, no 3563-1479, né? Pode estar falando com o operador do trator, o Giovanni, né? E a gente, na medida do possível, aí está atendendo a todos, né? Passando a roçar, a gente não vence tudo, mas estamos sempre girando com o trator no nosso município. Então, se alguém tiver algum pedido, pode chegar junto e fazer também, né? A nossa turma da obras também executa essa parte de passeios, né? Que a gente dá a mão de obra e a pessoa dá o material, né? Só que eu também peço a compreensão, agora deu uma parada, porque então a gente saiu daquela comemoração do Natal, de enfeitar tudo para o Natal, ter que recolher, agora é o CAP, então tem os nossos serviços da Secretaria de Obras também, tem alguma boca de lobo, tem alguma pontezinha para fazer, tem alguma coisa, então tudo é essa gurizada aí, essa galera que faz para a gente, então acaba que deu uma freada agora nessa construção dos passeios, tá? Mas a gente tem uma relação do pessoal lá que veio pedir, na medida do possível a gente vai fazer, né? Quem tem pressa, quem demanda depressa, conseguir uma outra mão de obra, né, vai ter que pegar, senão vai ter que aguardar, tá? Outra questão também é a questão de tubos, de bueiros, tá? Tá vindo bastante pedidos de tubos e bueiros, né? Então quando a gente tem tubos, a gente fornece para acesso à propriedade, né? Para o acesso a gente tem uma lei aí que a gente fornece, tá? Mas o ano passado foi comprado alguns tubos, mas foi ocupado bastante na área industrial, nossa área industrial está em desenvolvimento, né? Esse ano também ela vai ser feito mais infraestrutura nela e tudo mais, né? E a gente sabe que é um ano aí que os recursos, então, tão mais escassos, né? Vão ser mais escassos, então a gente vai ter que cortar gastos aonde a gente pode, né? Então não vai ser um ano aí que a gente vai ter tubos para distribuir ou coisa assim, né? Alguma coisa para dar algum suporte na estrada a gente vai ter que adquirir sim, né? Mas a gente já pede a compreensão, né? Então quem puder aí tá comprando os tubos, a gente presta o serviço de colocar, de aterrar, tudo mais, a gente faz, né? Não tem problema quanto a isso, né? Mas a gente pede a compreensão, porque são muitos pedidos, né? E a gente não tem como atender a todos, tá bem? Então, quero finalizar aqui o programa, né? Deixar meu agradecimento, pedir às vezes escusas por alguma coisa, né? Que eu tenho esse meu jeito mais aí de ser meio seco, se assim é assim, se é não, né? Mas eu acho que tem que ser por aí, né? A gente não pode iludir ou levar na conversa. O meu sistema de trabalho é esse, se dá é um sim e se não dá agora é um não, ou mais para frente, né? Então é um sistema que eu adotei aí, o prefeito e o vice-prefeito sabem desse sistema, né? A gente também sempre tem o diálogo e a conversa dos serviços em andamento e dos serviços que vão ser feitos, né? Jamais vai ser feito um serviço de máquina pela Secretaria de Obras que o secretário não saiba, né?
Então, a gente sempre tem esse diálogo com o prefeito e com o vice-prefeito, por mais que às vezes é feita alguma solicitação direto para o vice ou direto para o prefeito, a gente sempre tem esse diálogo e essa troca de ideia, esse planejamento para então estar executando esses trabalhos. Então, se falar comigo, eu vou dar uma resposta, com certeza o prefeito e o vice vão falar a mesma língua, né? A gente está sempre junto, sabe da situação que a gente se encontra, que o município se encontra, as demandas de serviço, as prioridades que a gente precisa ter no momento, tá bem? Então, quero encerrar aqui deixando um forte abraço a toda comunidade paulistana que nos acompanha.